Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Me contextualiza, por gentileza, aquele vídeo que muita gente usou ele como dizendo aí, estamos contratando um cara que nem a torcida quer. Não era bem assim. Me ajuda, eu quero entender, cara, por favor. Cara, aquele vídeo foi uma situação muito isolada. Ele acontece depois de um jogo que a gente é eliminado na Conca Champions. Que é uma Libertadores. Que é a Libertadores. E foi uma eliminação bizarra, assim. A gente tinha ganhado o primeiro jogo fora, depois tomou uma virada em casa, saindo ganhando de 2-0. No dia do aniversário do clube. Existe uma situação no começo do jogo, onde tinha uma criança na entrada do campo, com uma placa pedindo a luva. Do goleiro. Que era a minha luva. O Volpi em alguma situação sem saber o que aconteceu, mas só pra dar causa e só pra dar sangue, eu vou fazer e não tô nem aí com as consequências. Então, e é muito do que aconteceu na minha situação com aquele vídeo, na minha chegada, quando as pessoas jogaram aquele vídeo na internet e saem tirando suas conclusões, sem saber do que aconteceu. Porque uma coisa é fato, né, Volpi? A gente tem pouca informação do México, né? Então, assim, a informação que a gente tinha era a tua passagem pelo São Paulo. Era difícil saber, tanto que a gente ele está sendo dispensado. Não explica a tua saída do Toluca, na verdade, se dá por uma oportunidade de vários fatores, né? A oportunidade de voltar para Porto Alegre, de estar próximo à família, etc. Como é que se deu essa vinda, a razão disso? A razão disso começa em setembro do ano passado, quando a mãe da minha esposa falece. Tua sogra, minha sogra. Então, tanto que eu não tinha planos, a gente não tinha planos, primeiro, de carreira
e depois pessoais de voltar para o Brasil. A gente estava bem lá, estava feliz, eu tinha negócios fora do futebol na cidade já. Só que é aquilo, muitas vezes os nossos planos, eu sou um cara que acredita muito em Deus e Não são os mesmos. não são os mesmos. E essa história me faz comprovar isso, porque a gente já há praticamente 3 anos lá outra vez, acontece todo esse episódio. As coisas aqui no Brasil não ficaram muito legais com o meu sogro também. A minha esposa engravidou no mesmo momento. Toluca era uma cidade a praticamente 3.000 metros de altitude. Nessa gravidez, ela começou a ter dificuldade com as varizes por causa da gravidez a 3.000 metros de altitude. Não ia poder ter parto normal lá, ia ter que ser cesárea, ela queria ter parto normal. Então a gente, em dezembro, meio que optou também por ela vir e ter o parto então normal no Brasil, poder passar um tempo com o pai dela. Sendo que tu não sabia que tinha nada com o Grêmio, zero. Nada, zero. Tendo isso, uma conversa que a gente começou a ter depois de setembro, quando a mãe dela faleceu, que a perna dela foi piorando, o pai dela volta lá, fica lá. Volta, e aí o meu contrato acabava em junho com... Junho agora. Com o Toluca, e eu tinha uma renovação automática. Que eu tinha, se eu jogasse dos 17 jogos, se eu jogasse 10, renovaria por mais um ano em automático. Então tudo dentro da normalidade, porque eu vinha sendo titular, iria jogar normal esses 10 jogos para renovar. Ficaria. Porém, cara, com tudo isso, chegou um momento que a gente, cara, e aí? Vamos voltar? Pô, tua cabeça devia estar um trevo, né? Cara, o torcedor, a gente não tem noção do que tá acontecendo. Não, vocês entrando em tanda, em campo, normal. Muita coisa. Então, e eu recebo em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, eu começo a ter a possibilidade de voltar a outro time aqui do Brasil. A gente começa a conversar. E o negócio ele adianta bastante. Começa a andar, e aí mesmo que eu digo para ela, vai ganhar a Liz no Brasil, fica com o teu pai esse período, porque o negócio vai andar, a gente sai e volta pro Brasil. Fica todo mundo junto, teu pai fica com a gente, porque tinha um tema que o pai dela não poderia viajar pro México também, por causa do visto. O México passou a exigir visto para os brasileiros. Ia ser praticamente impossível tirar visto para o pai dela, sendo que o pai dela já não trabalhava mais, não tinha um... Se eles podem alegar que vai ficar, exatamente. Coisas assim. Então muita coisa pesou. No final, a negociação com esse time acaba caindo aos 45... Na Série A. Acaba caindo aos 45 do segundo tempo. E, cara, eu fico naquela situação de... Putz, não é possível, tava tudo armado para voltar, agora eu vou ter que ficar aqui sozinho, pelo menos até o fim do contrato, porque vai nascer minha filha. Eu não sei se eu vou conseguir estar no parto. Cara, dentro de tudo isso, acaba surgindo a proposta do Boca Juniors pro Marquezin. O Marte acaba aceitando, o Grêmio acaba aceitando, e lá pelo dia 15, entre 15 e 20 de janeiro, se não me falha a memória, é onde o Grêmio entra em contato e diz, e aí? Como tá a tua situação? E eu disse, cara, minha situação tá assim. Tudo isso. Expliquei tudo isso. Falei, meu contrato tá acabando, eu tenho uma renovação automática, mas eu tenho que jogar para cumprir. Eu tô com um problema pessoal no Brasil muito, muito sério. Minha filha vai nascer, minha esposa está no Brasil. Eu estou disposto hoje a largar tudo que eu tenho aqui para estar com a minha família no Brasil. E ainda mais se for vocês agora. Sim, ainda mais o Grêmio perto do Rio Grande do Sul. Cara, eu não vou cogitar nem nada.